João 13, para nós não perdermos tempo com a leitura, vamos ler a partir do versículo 7. Vamos ler a partir do versículo 7. Texto bem conhecido. Diz assim: respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço, tu não sabes agora, mas tu saberás depois. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão, Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as minhas mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque ele bem sabia quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhe lavou os pés, tomou o seu vestido e assentou-se outra vez à mesa. E disse-lhe: entendeis o que tenho vos dito ou feito? Vós me chamais de mestre, o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façai-vos também. Senhor, muito obrigado por esta noite, muito obrigado por estarmos aqui, muito obrigado por este momento tão importante de estarmos na tua casa. Nós queremos falar agora a tua palavra, que é poderosa, Senhor. A tua palavra que vai até a divisão da alma e do espírito. E eu conto, ó Pai, com a tua ajuda neste momento, para ministrar aos teus filhos aquilo que o Senhor já transmitiu ao meu coração nesta noite. Amém e amém. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: a mesa não é teu lugar. Fala aí para ela: a mesa não é teu lugar. Sente-se, por favor. A mesa não é o teu lugar. Queridos, nós estamos diante de um texto muito conhecido e até muito pregado nas nossas igrejas. Jesus está praticamente nos seus últimos dias de ministério e ele resolve ensinar uma nova disciplina aos discípulos. Neste contexto em que Jesus vai ensinar, é o contexto em que está precedendo a Páscoa. Jesus já havia ensinado muitos outros ensinos a eles, mas o de servir parece que eles não haviam aprendido ainda. O de servir parece que os discípulos não entenderam. A ceia estava para acontecer. Os discípulos entram na casa, logo vão se assentando aonde não era para se assentar, em volta da mesa. Tudo que Jesus queria, naquele exato momento, era que os discípulos não fizessem isso. Porque os discípulos já tinham andado com o Mestre, já tinham ouvido o Mestre, já tinham acompanhado os ensinos do Mestre, mas eles não entenderam que era importante não se assentar à mesa naquele momento. Jesus sempre teve a preocupação com os seus discípulos na área do relacionamento.
Jesus procura desenvolver com os discípulos um relacionamento saudável. Jesus procura ter intimidade relacional com eles. E durante todo o tempo em que Jesus desenvolve isso, na hora que era para eles serem aprovados, eles rodam naquilo que era simples. Eles não entendem que eles não podiam, de forma alguma, naquele momento, se assentar à mesa. Os discípulos tinham caminhado com Jesus por quase 3 anos. Sabiam quem ele era por ouvir as suas pregações, ensinos e testemunhos. As atitudes revelam que ele era o Filho de Deus, mas ainda não tinham entendido que o verdadeiro chamado deles era para servir e não para ser servido. Se tem uma coisa que Jesus sempre procurou ter conosco, como discípulos, se chama relacionamento. Hoje, infelizmente, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão mais apegadas às atividades. Assim estavam os discípulos, apegado às atividades e não apegado aos ensinos que o mestre estava ensinando para eles. Porque se eles estivessem entendido o ensino do mestre, jamais eles deixariam Jesus fazer o que Jesus fez. Jamais. Eles deviam entender que não era para sentar à mesa e serem servidos. Quantas pessoas hoje que estão mais preocupadas em se assentar, em ser servido, do que em servir? Vamos falar a verdade, ser servido é bom. Quem não gosta de ser servido? Vamos falar a verdade, ser bem tratado por pessoas é excelente. Quem não gosta de ser bem tratado? Mas a ordem para os discípulos aqui em João 13 não era para eles ser servido, e sim era para eles servir. Ficamos muitas vezes esperando que alguém nos sirva. Não compreendemos que o serviço nosso é necessário para que a gente venha desenvolver no reino de Deus algo que venha chamar a atenção do mestre. Se tem uma coisa que Deus está guardando da gente, sabe o que é? É o nosso serviço e não sermos servidos. A minha pergunta é: queremos ser servidos ou queremos servir? A minha pergunta nesta noite é: você está preocupado em servir ou você está preocupado em ser servido? Se você estiver preocupado em servir, você está dentro da visão do mestre. Se você estiver preocupado em doar-se para alguém, em descer-se do nível em que você acha que você está elevado, você está dentro da visão do mestre. Porque servir é renunciar. Servir é você abandonar a sua própria vontade e dizer: ei, eu estou aqui à disposição para fazer o que tenho que fazer e acabou-se. Hoje nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão perdendo a nobreza do servir. Estão perdendo a nobreza. Estamos mais preocupados em ser servido do que servir alguém. Por aqueles dias, Jesus tinha havido uma discussão, ou percebido, ou atendido para uma discussão em que eles estavam preocupados. Quem seria o maior no reino de Deus? Aleluia. Uma mãe chega até Jesus e diz assim: olha, Jesus, arruma um lugarzinho para os meus 2 filhos. Quando o Senhor entrar lá na eternidade, um vai se assentar à direita e outro vai se assentar à esquerda. Eles estavam preocupados em saber quem era o melhor, quem era o maior, quem
podia mandar um pouco mais. Esta era a grande verdade do texto, em que o texto nos revela. Mas o mestre chega e contraria eles na mesa da ceia. Na mesa da ceia. Queridos, precisamos entender uma coisa, que é chegada a hora da gente sair do nosso comodismo. Eu, como pastor, preciso entender que eu preciso servir mais do que ser servido. Tinha um certo pastor que dizia que geralmente o púlpito da igreja, ou a tribuna da igreja, é um pouco mais alto, porque o pastor ele fica mais baixo. Quanto mais é dado no reino de Deus, mais servo a gente é. Pastor, eu sou um líder, eu sou alguém que estou desenvolvendo algum trabalho no reino de Deus. Se prepare para apanhar, meu irmão. Você é um escravo que não tem direito nenhum. Você é alguém que hoje está ali disposto a servir o povo de Deus. Hoje a gente está sendo levado pela questão de quanto mais cargo, mais pomposidade. De quanto mais cargo, mais elevação, mais respeito, mais nada, meu irmão. Quanto mais você tem que se humilhar, porque Jesus deu o exemplo disso para a gente. Aleluia. O reino de Deus, quanto mais honra, mais serve. Quanto mais é dado, mais é cobrado. O reino de Deus, quanto mais a gente galga no reino, mais a gente vai apanhando pelo caminho. Infelizmente, tem muitas pessoas que perderam esta nobreza do servir. Jesus, Ele nos dá o exemplo. Ele se esvaziou-se de si mesmo para se humilhar e morrer uma morte de cruz por nós. Ele se humilhou ao ponto de ir à cruz para nos dar o direito de sermos chamados filho. O princípio da honra é sempre a humilhação, gente. Ninguém vai ser honrado sem passar pelo processo da humilhação. Ninguém vai ser honrado sem ser afrontado. Ninguém vai ser honrado sem que seja pisado pelos demais. Esse é o princípio da honra. O servo, aquele que está disposto a servir em todos os momentos, ele precisa entender que no reino de Deus, ele não se manda, e quem manda na vida dele é Deus. É nesse contexto de João que os discípulos não queriam servir, mas ser servido. Não existe neste capítulo 13 nenhuma referência de algum discípulo perguntando: precisamos cooperar com alguma coisa, mestre? Não existe, o texto não mostra isso. Será que todos os servos estão postos para servir hoje? Será que todos nós estamos dispostos a servir ou estamos preocupados mais em ser servido? Não existe ninguém perguntando no momento da ceia, em que Jesus estava lavando os pés ou se preparando para fazer isso. Não existe ninguém falando: está faltando alguma coisa para fazer? Não, não existe. Não houve da parte dos discípulos nenhuma manifestação nesta área. O que me chama a atenção é que o diabo já tinha pegado Judas. A Bíblia diz que o diabo já estava dominando Judas. E ele vai e trai o mestre logo após esta cena. E Jesus começa a falar algumas coisas importantíssimas
que vai de encontro àquele que é servo. Ele sai da mesa onde eles estavam assentados, em volta da mesa, ele sai. Vai até onde estava a água e a bacia. Pega a água, pega a bacia, tira o manto, coloca a toalha e vai lá para fazer o que era para o escravo fazer, ou para o servo fazer. Aleluia. A grande verdade é que nós estamos vivendo um tempo em que a gente está mais preocupado em estar na mesa. A bem da verdade é que nós estamos vivendo um tempo em que a gente está mais preocupado com o que vão servir a gente. Como que vão nos servir? Jesus sai e vai, pega a água, a bacia, tira o manto, cinge com uma toalha e vem dar o maior exemplo de servir que todo homem já pôde ver. Deixe-me dizer uma coisa para você. Se tem uma coisa que precisamos ter na nossa vida, é o princípio do servir. Jesus dá um exemplo lindo, nobre, que enaltece o ministério de Jesus. E ele diz assim: ei, vocês precisam também lavar uns os pés dos outros. Não é só eu que tenho que fazer isso. Eu estou aqui ensinando o que vocês precisam fazer. Aleluia. Pedro, envergonhado, parece que vejo Pedro envergonhado. Se levanta, vai até Jesus e diz: Senhor, os meus pés tu não vai lavar. Jesus olha para ele e diz: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Eu preciso lavar os teus pés, porque você precisa lavar os pés dos outros também. O que tem de gente no reino de Deus, com princípios errados sobre servir. O que tem de gente que pensa que servir é mandar, servir nunca foi mandar. Quem mandava era Hitler, este já se foi. O que tem de gente no reino de Deus que, pensando que servir é mandar com autoritarismo, isto não é servir, nunca foi e nunca vai ser servir. Servir é dar exemplo de humilhação. Servir é ser exemplo e fazer o que você quer que as pessoas façam. Saia da mesa. O teu lugar nunca foi sentado em volta da mesa. O meu lugar nunca foi sentar em volta da mesa. O meu lugar é ficar em roda dela, dizendo: está precisando de alguma coisa aqui? O que vocês estão precisando? É mais ou menos o garçom, quando você vai lá na pizzaria, ou vai num restaurante, acaba alguma coisa, ele está lá observando. Diz: o que você está precisando? O que você está precisando? Servir é isso. Servir é você sair da sua própria vontade e deixar a sua vontade de lado para fazer a vontade do outro. Para fazer a vontade do outro. Foi isso que Lucas diz para aqueles que querem seguir Jesus. Lucas 9, 23 diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e siga. Meu irmão, não podemos dizer que somos discípulos de Jesus
se não renunciarmos o nosso lugar à mesa. Não podemos dizer que somos discípulos de Jesus se não estivermos dispostos a servir as pessoas que estão à nossa volta. Quando nos levantamos da mesa, entendemos que não temos prerrogativas de escolher o que queremos. Eu não tenho mais o direito de escolher. Agora eu vou trabalhar para aquilo que as pessoas estão escolhendo. Precisamos de humildade para levantarmos da mesa, para entendermos que aqui estamos para servir a Deus e também ao nosso próximo, porque nós só vemos Deus através do nosso próximo. Não tem reino de Deus se você não conseguir olhar para o seu irmão e dizer: o que você está precisando de mim? Não existe reino de Deus. Pedro fica incomodado e diz: olha, Senhor, os meus pés não. Pedro fica envergonhado, Pedro fica com um sentimento de vergonha. Ele diz: não, os meus pés você não pode lavar, não, é o seu que eu quero lavar também. Pedro, ainda não entendendo a proposta de Cristo, foi repreendido a obedecer, pois depois ele entenderia o processo, mas ele agora precisava entender que era o tempo de servir. Esse mesmo Pedro que teve dificuldades para compreender o que Jesus estava ensinando, lá em 1 Pedro 4:10 diz assim, ó, servindo uns aos outros, segundo o dom de que cada um recebeu, como os bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Meu irmão, há diversas maneiras de servir no reino de Deus. Há diversas formas de servir no reino de Deus. O que a gente precisa entender é que a gente precisa servir. Eu posso servir alguém fazendo uma visita. Eu posso servir alguém doando alguma coisa para ela. Eu posso servir alguém ouvindo com o meu ouvido uma história. Eu posso servir alguém dando uma carona para alguém. Eu posso servir alguém olhando para ela e dizendo, irmão, conte comigo, vou ajudar você em oração. Eu estou servindo. É importante entendermos isso, porque quando a gente entende que é necessário servir, o reino de Deus cresce. Se você não vive para servir, você não serve para viver. Este exemplo Jesus nos deu. E se queremos andar de acordo com a sua vontade, devemos entender que o cristianismo nos conduz a servir. Não existe cristianismo sem serviço. Não existe, gente. Você pode ser um bom cristão, você pode ser um bom religioso, você pode vir à igreja todo dia, você pode ser um bom ofertante, você pode ser um bom dizimista, mas se você não servir, não adianta, você não fez nada. Você não fez nada. Você tem que entender que no reino de Deus, tudo é servir. Foi por isso que Jesus ensinou em Lucas capítulo 14, do versículo 1 ao 11. Pois todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Meu irmão, está na hora da gente abraçar as nossas armas. Está na hora de eu como pastor, de você como membro da igreja, de você como líder de algum departamento, baixar as suas armas e dizer assim, ei, eu vim aqui hoje para servir. Aonde que eu sou útil? Aonde que eu vou conseguir servir? Jesus disse, ei, eu estou dando exemplo para vocês. Ser humilhado significa se rebaixar, ou mudar-se para um lugar mais baixo. Quando você tem o princípio de servir na sua vida, se prepare, porque você vai ser rebaixado. Se prepare, porque você vai aos lugares mais baixos possíveis, porque você é um servo que está ali para fazer o que Deus quer que você faça. Estamos vivendo um tempo
Eu não estou falando aqui de Garcia, eu estou falando de reino de Deus, no geral. Não me interprete mal. Estamos vivendo um tempo em que a gente está querendo pedestral e pouco trabalho. Estamos vivendo um tempo em que a gente está trabalhando pouco e estamos exigindo muito. Aleluia. Aleluia. Quer servir no reino de Deus? Quer servir? Deus conta com o seu serviço. Deus está procurando pessoas que estejam dispostas a servir no seu reino. Que a graça do Senhor te alcance. Que você entenda que no reino de Deus não é mandando, no reino de Deus é servindo. Jesus poderia muito bem ter dito: ei, vai lá, pega a bacia, lava os pés dos teus companheiros. Para Pedro, para Judas, para Tiago, para João. Jesus poderia muito bem dizer. Era o costume da época, quando chegava alguém ali na casa, que estava com os pés empoeirados, eles tinham que fazer isso. Quem fazia era o menor da casa que fazia esse tipo de trabalho. Era o menor que fazia, era o escravo, era o servo. Jesus disse: ei, deixa eu ensinar esses meus discípulos. Deixa eu pegar a bacia, deixa eu pegar a água, deixa eu botar a toalha aqui, deixa eu me levantar da mesa, eu quero sair, eu quero ir lá, eu vou mostrar para eles como é que se faz. Que constrangimento que Jesus trouxe para os discípulos. Que constrangimento que Jesus trouxe para as pessoas que estavam ali à volta da ceia. Que constrangimento. No reino de Deus não é se mandando, é dando exemplo. Quer que varram a igreja? Começa a varrer você primeiro. Quer que visitem? Comece a visitar você primeiro. Quer que vá orar no hospital? Comece a fazer você primeiro. Para de ficar apontando: ah, João não está fazendo, Maria não está fazendo, Joaquim não está fazendo. Deixa eles para lá, meu irmão. Faça a sua parte, que Deus vai honrar o que você está fazendo. Deus nunca ficou devendo nada para ninguém que serviu no seu reino. E não é para você que Deus vai ficar devendo. O Senhor está se enojando com a turma por aí, meu irmão, que está fazendo para se aparecer, para o nome dele ser glorificado, para que o nome dele apareça na mídia. Quanta gente por aí pelo Brasil que você vê. Será que estão servindo ou estão sendo servidos? Vem um tempo em que Deus está procurando homens e mulheres que estejam dispostos a perder para ganhar. Vem um tempo em que Deus está procurando homens e mulheres que estão no começo da fila, mas que Ele vai pegar o último e colocar na frente. Vem um tempo em que Deus está procurando homens e mulheres com um coração sincero, reto e temente a Ele, que fazem para glorificar e exaltar e bendizer o nome de Jesus, porque Ele é o exemplo de serviço para nós. Quanta gente querendo glória para si. Quantas pessoas fazendo para ganhar para você, para a gente. A partir do momento que eu pastorear para me aparecer, meu irmão, eu já disse para a Deise lá em casa, a partir do momento que eu fizer alguma coisa, seja lá varrer a igreja, se for preciso, para me aparecer, eu abandono tudo. Abandono o paletó, porque não dá para abandonar a chuteira, né?
abandono a gravata e vou viver a minha vida. Deus está procurando homens e mulheres que estejam dispostos a servir. Servir é humilhação. Servir, meu irmão, é desconfortável. Principalmente se o cliente for meio ruim. Não gosta da comida, não gosta disso, não gosta daquilo. Aleluia. Saiba que eu vos dei o exemplo. E vocês precisam lavar os pés um dos outros. Deixa eu perguntar um negócio para você aqui. Você tem cuidado do seu irmão? Você percebeu que o pezinho dele tem poeira? Hã? Você percebeu que no pezinho dele tem poeira? Você tem se preocupado com ele? Hã? Ei, tem poeira? Vai lá, pega a toalha, pega a bacia, pega a água, lava. Lava. Lava o pé dele. Fica falando que tem poeira por aí não, meu irmão. Fica falando que tem não. Faz a sua parte. 2014 é o ano de fala pouco. Grave bem isso que eu estou dizendo para você. 2014 é o ano de fala pouco, mas fazer muito. Aleluia. 2014 é o ano de você ver a necessidade que tem no meio do povo e dizer, vem cá, vou resolver o teu problema, irmão. 2014 é o ano de você dizer, Jesus deu exemplo. Eu quero ser igual ao mestre, senão eu não sou discípulo. 2014 é o ano de você olhar para a tua família e começar a observar quais são as necessidades dentro da sua casa. Eu preciso servir a minha casa. Preciso ver o que os meus filhos estão precisando. Eu preciso ver o que a minha esposa está precisando. Eu preciso ver o que minha sogra está precisando. Eu preciso ver o que os meus amigos estão precisando. Eu quero servir. Eu preciso ver o que a minha esposa está precisando. Porque muitas das vezes tem maridos que não servem para nada, meu irmão, a não ser para comer e para dormir. Lá em casa hoje eu dei o exemplo. A mulher ficou feliz da vida. Tinha um negocinho lá para varrer. Eu disse, o tema desse ano é servir. Mandei, quase pulou, sapateou na cozinha. Eu passei a mão na vassoura e disse, Senhor, me ajuda a servir mais a minha esposa esse ano. Varri. O problema é que essa mulherada, elas são meio exigentes demais. Ficava mostrando, né? Ah, tem uma sujeirinha ali, varrendo. Sirva os seus filhos. Tem pais que não têm mais os filhos porque não servem mais os filhos. Eu estou chegando agora, ninguém me conhece direito, né? Uma turma que me conhece, mas como pastor ainda não. Sirva o seu pastor. Sirva os obreiros da igreja. Ei, a Bíblia diz que tudo aquilo que a gente fala, que a gente serve tanto para o bem como para o mal, vai ter uma recompensa daquilo que você faz. Sirva os irmãos de mais idade na igreja. Sirva. Está percebendo que a irmã não está vencendo nem para a igreja? Para de murmurar que está sujo.
Tá, pastor, está sujo. Claro, o galpão não é bonito, não tem beleza, não tem formosura. Ajuda o irmão Vilmar a limpar, cuidar do templo aqui, meu irmão. Ajuda. Está precisando o que aí, irmão? Ah, mas o irmão Vilmar ganha. Mas, irmão, quando você vai servir, você vai ser rebaixado. Ajuda. Aqui é a casa de Deus. É o lugar que Deus nos deu hoje. Para adorar ao Senhor, vai vir um templo lindo. Se Deus quiser, muito logo. Mas aqui é o lugar que nós estamos hoje. Temos que cuidar bem. Sirva a Deus com os seus dons, com os seus talentos, com tudo aquilo que você tem. Procure servir o reino de Deus, porque se você fizer assim, Deus vai visitar a sua casa. E a nossa igreja, a sua família, a sua igreja lá na sua casa. Porque a igreja não começa aqui não, irmão. Aqui é o reflexo da igreja que você é em casa. Lá na sua casa, você vai ter um princípio bom. E aqui você vai chegar para adorar e exaltar e bendizer o nome de Jesus. 2014, que está chegando daqui a alguns minutos, e eu já vou parando, é o ano de muito trabalho e pouca conversa. Vamos nos colocar em pé? Quem quer ser o maior no meu reino, tem que ser o menor. Pastor, o senhor é grandão, o senhor manda aqui na igreja. Não, não. Ei, eu sou o servo de todos aqui. De todos. Eu sou o servo de todos. Pastor, eu sou líder de um departamento. Você é servo daqueles liderados lá. Todos eles mandam em você. Você tem que bater continência para todo mundo. Lá fora, quanto mais poder, mais reconhecimento. Aqui, quanto mais poder, menos reconhecimento. Lá no quartel, é assim, né, Anderson? O general tem que bater continência, né? Igual diz por aí, orelha seca tem que... Agora não, aqui não. Aqui quanto mais, mais trabalho. Aqui quanto mais, mais cobrado. Aqui quanto mais, mais... No reino de Deus é assim.